Bom dia. Neste sábado eu quero trazer uma palavra, uma ministração, onde encontra-se 2 Reis 4, a partir do versículo 8, para a sua vida, onde o Senhor tem falado tremendamente ao meu coração há 2 semanas, me trazendo sempre a essa passagem, E a gente muitas das vezes se questiona ao Senhor o porquê da gente sempre circular e retornar ali. E hoje o Senhor incomodou ao meu coração para trazer aqui esta palavra. E que esta palavra venha edificar a minha vida e a sua. Ela fala sobre a mulher sunamita e Eliseu. A mulher sunamita, para muitos que não sabem, era uma mulher rica que morava em Sunem. E Eliseu era um homem de Deus que sempre apregoava e passava sempre por Sunem para apregoar a palavra do Senhor. Certa vez, ele estando em sua casa, e diante de tantas gentilezas, de tantas honrarias de sunamita, esse homem de Deus, ele se sentiu constrangido, né, pela forma como ela o tratava ali. E ele queria a retribuir de alguma forma. E ele chegou a uma conclusão de que, ao observar ali, ele passou um dia em sua casa observando, ele a perguntou, e nessa pergunta, quando ele a chamou para saber de que forma ele poderia retribuir aquela gentileza, aquele favor que ela estaria fazendo a ele, ele não obteve sucesso na resposta, né, para de alguma forma abençoar a vida dela. Mas o seu auxiliar, Geazi, observou. Estando ali com Eliseu, na casa de sunamita, Geazi observou e assim falou, anunciou a Eliseu, que na casa de sunamita não tinha filho, que sunamita não tinha filho, que o seu marido era velho. E assim, Eliseu mandou Geazi chamar sunamita. Ele chamando, ela veio até a porta e ele assim anunciou para ela que ela teria um filho, ela daria luz a uma criança em 1 ano. E ela indagou, ela questionou, se colocou ao homem de Deus, né, na dúvida, na interrogação, de que ele não mentisse para ela, não a enganasse, porque bem saberia ela que não existiria condições alguma diante dos quadros dos quais ela se encontrava ali, né, de ser realizada aquela promessa a qual Eliseu estava anunciando para a vida dela. Mas quem estava anunciando para a vida de sunamita aquela profecia, quem estava colocando, deixando lançado na casa da sunamita aquela profecia, que mesmo diante das circunstâncias contrárias, ela iria dar à luz a um filho, a qual era algo que faltava em sua casa, era um homem de Deus. Era um homem que estava colocando ali uma profecia direcionada por Deus. Então ele foi embora. Passado-se o tempo, em 1 ano, sunamita veio a dar luz a um filho. A profecia a qual Eliseu tinha lançado na casa da sunamita, ela se realizou. E a sunamita teve um filho. Olha que lindo. Mesmo diante das circunstâncias, a verdade, a palavra, a promessa do Senhor, ela se realizou. Então, certo dia, o filho da sunamita, estando com seu pai, ele o colocou, que algo lhe incomodava, uma dor na cabeça, algo lhe perturbava, algo não estava bem, algo não ia bem com ele. Ele assim colocou para o seu pai. E o seu pai pediu que o seu servo, o seu empregado, levasse o seu filho até a sua mãe, levasse o seu filho até a sunamita. E assim o seu servo fez. Chegando o filho às mãos de sunamita, sunamita ali ficou com o seu filho. E ficou com ele em seu colo até meio-dia. E ele reclamando ainda daquela dor. Quando chegou o meio-dia, o filho da sunamita chegou a óbito. O filho da sunamita chegou a óbito. Aquela promessa que o Senhor tinha dado à sunamita, que estava faltando em seu lar, algo que estava faltando em sua casa, ali, naquele momento, tinha aos olhos humanos encerrado, tinha acabado, tinha sido colocado um fim
né? Era como se aos olhos humanos aquele ciclo tivesse encerrado. Sunamita, sabiamente, pegou o seu filho, levou ao quarto do homem de Deus, um quarto ao qual ela tinha construído em sua casa, para Eliseu, para todas as vezes que ele passasse por Sunem, ele ali se acomodasse, descansasse, buscasse a presença do Senhor. Lembra? Ela pegou o seu filho, levou até aquele quarto, colocou sobre a cama onde Eliseu dormia. Fechou a porta do quarto. Ela deixou o seu filho no quarto, sobre a cama, e fechou a porta do quarto. E foi ao encontro do seu esposo. Ela não chorou, ela não se desesperou, ela não foi em busca de socorros humanos, ela não saiu gritando pela vizinhança a dor que naquele momento estava angustiando ao seu coração, que era ali aos seus olhos a morte do seu filho. Ela simplesmente fechou a porta do quarto e foi ao encontro do marido. E colocando ali a situação do marido, ela pediu para que o marido chamasse um empregado, preparasse um jumento para que ela fosse até o Monte Carmelo, ao encontro do homem de Deus. E ele a questionou, interrogou, colocou obstáculos, né, assim, de uma forma em perguntas. O que é que ela iria fazer ali? Primeiro, diante do quadro que ela estava com o filho morto dentro do quarto, que já estava morto. Não existia mais uma saída, uma solução. E o que é que ela iria fazer no Monte Carmelo, se ela não tinha certeza de que o homem de Deus estava lá, se não era festa, né, lá? Qual a certeza que ela tinha? Mas mesmo assim, ela quis ir, ela decidiu, ela determinou dentro dela que ela iria em busca da resposta do milagre dela. E assim o marido dela o fez. E a sunamita foi. Chegando próximo ao Monte Carmelo, de longe, Eliseu avistou Sunamita. De longe. Olha como o Senhor, ele é lindo. Assim é o Senhor comigo e contigo. Quando nós deixamos algo em casa, um problema em casa, a portas fechadas, e estamos indo em busca de um socorro, ao qual não estamos indo atrás das possibilidades humanas, né, do momento que seria comum qualquer um ir e agir. A mulher de Deus assim não fez, a sunamita. Ela deixou lá o quarto, ela não foi atrás do funeral do filho, ela não foi atrás dos preparativos para fazer, né, aquele funeral, enterrar o seu filho, não proclamou às pessoas, né, não anunciou às pessoas a morte do filho dela. Fechou a porta e foi. E de longe, ela se aproximando do Monte Carmelo, Eliseu a avistou. Eliseu a avistou e avisou a Gease que ali estava vindo a sunamita. E mandou Eliseu, e mandou Gease ir até próximo de sunamita e lhe fazer 3 perguntas. Fazer a sunamita 3 perguntas. Ele mandou fazer a pergunta à sunamita: se tudo ia bem com a sunamita. Se tudo ia bem com a sunamita. A segunda pergunta que ele mandou Gease fazer a sunamita era se o marido da sunamita ia bem. A terceira pergunta que ele fez à sunamita, mandando Gease ir até ele perguntar, era se o filho da sunamita ia bem. Ressaltamos, e vale ressaltar, que Eliseu mandou Gease fazer 3 perguntas à sunamita. As 3 perguntas direcionavam a casa dela. As 3 perguntas dirigia-se à casa, à família, algo que poderia ter ocorrido, acontecido na casa da sunamita. Pois até então o Senhor não tinha revelado a Eliseu que algo não ia bem na casa da sunamita. Mas o Senhor dirigiu a Eliseu essas 3 perguntas. E as 3 não fugiram para áreas diferentes da vida de sunamita. As 3 perguntas
foram sobre as 3 áreas que se concentrava, que dirigia a pergunta à casa da sunamita. E quando Geazi perguntou à sunamita, ela disse que ia tudo bem. Deixando ele de lado, ela seguiu e foi ao encontro do homem de Deus. Foi ao encontro de Eliseu, foi até ele. Disse a Geazi que ia tudo bem, mesmo em todo esse tormento, mesmo em meio à notícia, ao anúncio, à realidade, algo concreto que existia, que era a morte do seu filho em casa, a qual ela tinha deixado o seu filho morto. Ela não anunciou a Geazi nem a ninguém que ali existia algo sem solução, existia algo que não tinha uma saída, existia algo impossível, existia um anúncio de morte. Ela não. Chegando aos pés de Eliseu, ela se jogou. E ao se jogar aos pés de Eliseu, Eliseu sentiu. Quando Geazi foi tirá-la dos pés de Eliseu, Eliseu disse: deixe-a em paz. Por que Eliseu disse: deixe-a em paz? E ele disse assim a Eliseu: que a alma deixa, que a alma dela está amargurada. Ele mandou que Geazi a deixasse ali, rendida, aos pés do homem de Deus, mostrando a agonia, algo que afligia, algo que amargurava ela, algo que lhe angustiava. Ele podia entender que o que tinha levado sunamita de Sunem até o Monte Carmelo era algo que lhe amargurava. E diante das perguntas que ele fez a sunamita, creio eu que ele pôde entender que algo estava ali. E ele chamou a Geazi, pediu que Geazi a acompanhasse, deu as orientações a Geazi para ir até a casa da sunamita para realizar os procedimentos. Orientou Geazi que no meio do caminho se parasse Geazi, as pessoas Geazi não parassem, se perguntasse Geazi não respondesse, Geazi só seguisse para a casa da sunamita. Mas sunamita só quis ir para a casa dela com o homem de Deus. E assim eles foram até a casa da sunamita. Primeiro, Eliseu ficou no caminho. E Geazi seguiu para a casa da sunamita e fez tudo a qual o homem de Deus orientou. Mas o filho de sunamita não tornou. E Geazi foi ao encontro de Eliseu e anunciou a Eliseu que mesmo diante de toda a orientação de Eliseu, o filho de sunamita não ressuscitou. Eliseu prontamente se dirigiu à casa de sunamita. Na mesma hora, Eliseu não anunciou o milagre de onde ele estava para a casa do sunamita. Foi preciso ele se deslocar, foi preciso ele ir, foi preciso a presença do homem de Deus na casa da sunamita. Ele foi na casa da sunamita. Chegando lá no quarto, ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Ele fechou a porta e orou ao Senhor. E deitou sobre o filho da sunamita. E deitando sobre o filho da sunamita, ele levantou-se, né? Porque ele já sentiu o filho da sunamita, o corpo dele se aquecer. Aí levantou-se, deu uma volta, deu uns passos no quarto, né? E a sunamita ali fora, esperando só a resposta. Porque, creio eu, não tem aqui, mas eu tenho certeza, tenho uma convicção, como uma mulher de Deus e como mãe, quando sunamita silenciou, não gritou as dores da morte do seu filho, fechou a porta do quarto e foi atrás do homem de Deus, ela sabia que o milagre existiria, ela sabia que a resposta do milagre dela iria estar após aquela visita do quarto ali de Eliseu. Ela estava, eu tenho certeza, ali fora do quarto, esperando o anúncio do milagre dela. E ao levantar do corpo, de cima do corpo do filho de sunamita, porque ele se deitou sobre o filho da sunamita, colocou olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, mão com mão. Primeira vez que ele deitou, o corpo do filho da sunamita esquentou. Ele levantou e não deu a volta no quarto.
ele voltou a deitar novamente sobre o filho da sunamita. E ao deitar novamente sobre o filho da sunamita, o filho da sunamita espirrou 7 vezes. O filho da sunamita espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluia! O que foi que existiu ali? A ressurreição, o poder, o milagre, a resposta. E ali, o filho da sunamita tornando, Eliseu pegou-o sobre os seus braços, colocou em suas mãos e chamou a sunamita, mandou Geazi chamar a sunamita. Chamando a sunamita, ela chegou até a porta do quarto. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Creio eu que ela, em seu coração como mãe, ela tinha a certeza de que ali estava a resposta da esperança dela. Ali estava a resposta do socorro ao qual ela tinha ido buscar atrás, tinha ido atrás em busca do homem de Deus. E ao entrar no quarto, Eliseu colocou o seu filho sobre os seus braços. Mas antes disso, ela se jogou aos pés novamente de Eliseu, porque ali ela presenciou a cena. Aleluia! Eu não sei se a você, mas a mim, o Senhor tem falado tremendamente. Hoje eu estou entendendo o porquê dele ter me colocado há 2 semanas sobre esta palavra. E creio eu que ele também está falando ao seu coração, assim como ele está falando ao meu, falou ao meu, trouxe resposta ao meu. Eliseu entregou a sunamita sobre os seus braços, o seu filho. Eliseu entregou nos braços da sunamita o filho dela com vida. O filho dela com vida. Eis que o filho da sunamita ressuscitou. E a sunamita pegou ele em seus braços e foi. Ela pegou em seus braços e foi. Sabe por que ela foi? Porque ela já estava nas suas mãos, em seus braços, com a vitória, a resposta. Porque algo afligia, algo angustiava, algo amargurava e era em sua casa. Ela tinha deixado a dor da angústia, a dor da perda, a dor que algo afligia, a dor de algo sem solução aos olhos humanos, dentro daquele quarto trancado. Mas naquela hora, ela estava saindo daquele quarto, não mais com seu filho morto, mas com seu filho com vida. O Senhor deu a vida ao seu filho. Assim como o Senhor deu a ela a promessa de lhe dar um filho, que era algo que faltava em sua casa. O homem de Deus conseguiu observar e perceber, através do que Geazi trouxe, de que algo lhe faltava em sua casa era um filho. Então o Senhor trouxe à casa da sunamita um filho. E trouxe à casa da sunamita um pedido de um milagre, um pedido de um socorro naquele dia, lembra? Porque ela deixou o filho morto, mas ela foi ao encontro do homem de Deus. A sunamita, na hora da dor, ela não gritou. Na hora que ela viu algo sem saída, algo sem resposta, algo que não tinha mais jeito, ela não gritou a sua dor, ela não anunciou, ela não propagou aquela dor. Ela não saiu a vizinhança anunciando a morte do seu filho. Ela não foi em busca dos preparatórios para o funeral do seu filho, não. Ela sabiamente, como uma mãe e como uma mulher de Deus, ela ali colocou o seu filho na cama, deixou ele trancado no quarto e foi em busca do socorro. Ela foi em busca do socorro, mesmo diante de um quadro de morte, mesmo diante de um quadro sem saída e sem solução. E assim o Senhor concedeu ao coração dela. Neste sábado, nesta manhã de hoje, é isso que o Senhor quer falar a mim e a você. Tem algo em nossa casa que precisa do socorro, precisa que o Senhor venha lá do Monte Carmelo até Sunem, a nossa casa,
trazer um milagre. Então é preciso que a presença do Senhor se desloque. É preciso que só a presença do Senhor irá trazer esse milagre. Eliseu mandou Geazi, mas nem assim, sobre a orientação dele, a resposta, o milagre aconteceu. A resposta só aconteceu depois que o homem de Deus veio até a casa de Sunamita. É assim que o Senhor está dizendo a mim e a você. Algo que aflige a mim e a você. Algo que está inquietando a mim e a você. Algo que para a gente não tem saída. Algo que estamos clamando. Algo que estamos nesse momento deixando em nosso quarto. Deixando lá, dentro de nossas casas. Indo em busca do socorro e da resposta de Deus. O Senhor está dizendo a nós que, seja qual for o problema, estando Ele vindo à nossa casa, depois desta visita, nunca mais ela será a mesma. O Senhor está dizendo, está nos perguntando, o que é que está nos levando até o Monte Carmelo? O Senhor está nos perguntando, fazendo 3 perguntas, assim como Ele fez a Sunamita. O Senhor está nos perguntando nesta manhã de hoje, se tudo nos vai bem. Se tudo nos vai bem, se tudo vai bem com o seu marido, se tudo vai bem com os nossos filhos. Essas são as 3 perguntas que o Senhor está fazendo para nós. Se tudo vai bem aonde? Diante dessas 3 perguntas. Em nossa casa. Será que o Senhor não sabe como é que está a nossa casa? Como é que se encontra? O que é que tem nos amargurado? O que é que tem nos afligido? O que é que tem nos feito levantar um clamor diante dele? O que é que tem nos feito ir aos pés dele? O que é que tem nos feito, assim como o Sunamita fez, se jogou aos pés de Eliseu? O que é que tem nos feito nos lançarmos aos pés do Senhor em busca de um socorro e de resposta? Ele sabe. Mas Ele quer que eu e você possamos ir até Ele, em busca dEle, ao Monte Carmelo. Porque só Ele é que tem a resposta. Porque só diante da presença dEle em nossa casa é que o milagre irá acontecer. Nessa manhã, Ele está trazendo a mim e a você esta palavra para que nós tenhamos a resposta do nosso clamor e da nossa petição. Ele aqui está nos anunciando que Ele a mim me ensinou, diante desse texto, algo tremendo para nossas vidas, algo de sabedoria, que diante da situação, Sunamita não gritou, não saiu propaganda. Diante do nosso problema, mesmo estando em um estado já sem vida ou sem solução, mesmo assim nós não devemos sair em desespero. Nós não devemos sair anunciando. Nós não devemos sair já propagando. Não. Diante deste problema, a qual estamos deixando ali, em nossa casa, em um quarto fechado. Porque a palavra diz, a palavra do Senhor diz que quando queremos falar com Deus, devemos ir ao nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e oculto falar com o Senhor. É você e Deus, Deus e você. E o Senhor está, nesta manhã, nos colocando alguns pontos. Que diante dos problemas, não saímos em desespero gritando e anunciando. Que diante dos problemas, nós devemos assim fazer como a Sunamita. Ter a certeza, ter a convicção, ter a determinação de ir em busca do socorro que é o Senhor Jesus. Fecharmos a porta do quarto, deixarmos ali o nosso problema e ir em busca do nosso milagre. Sunamita assim fez. Ela não escutou ninguém. Quando todos perguntavam como ela ia, ela dizia que tudo ia bem no meio do caminho, lembra? E o Senhor assim também orientou a Geazi, que no meio do caminho, quando ele voltasse sobre as orientações dele, que ele mandou ir até a casa de Sunamita, que se alguém falasse com ele, ele não respondesse, perguntasse, ele nem ouvisse, que ele não parasse no meio do caminho, que ele fosse com pressa para a casa de Sunamita. Então o Senhor também não queria que ele falasse, anunciasse, propagasse aquela notícia. Mas o Senhor permitiu que só a Sunamita saísse com o anúncio, com a resposta sobre o seu problema. Porque o Senhor, quando visitou ali o filho da Sunamita e trouxe a vida,
o Senhor a entregou o seu filho em seus braços. E assim ela saiu, não foi? Ela foi porque ela foi anunciar às pessoas a vitória dela, a resposta dela. E ela mostrou, provou, que depois da presença do Senhor em nossa casa, ela jamais é a mesma. Depois que o Senhor entra em nossa casa, ela não fica a mesma. Que nós saímos com resposta, nós alcançamos um milagre, nós alcançamos a vitória, seja ela qual for. Mas se nós formos buscarmos a qual é o único que pode resolver os nossos problemas, que é o Senhor Jesus, assim então teremos vitória. Porque a sunamita nos mostrou que o único que poderia resolver o seu problema era o Senhor Jesus, que não eram as pessoas ela anunciando, que não era o seu desespero, que não eram os seus gritos. Ela nos ensina que devemos buscar, ir ao encontro e em busca do milagre, da resposta que é no Senhor Jesus. E que indo em busca nós conseguimos alcançar. Que indo em busca a nossa amargura, a nossa tristeza, a nossa angústia se torna em alegria, se torna em prazer, se torna em verdadeira gratidão ao Senhor Jesus. Ela nos prova isso, que nesta manhã o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele falou ao meu hoje, falou ao meu ontem à noite. O Senhor vinha me trazendo essa palavra há 2 semanas, e eu estudando sempre a mesma palavra, até em mensagens que eu buscava, hinos que eu louvava, e sempre me via a sunamita, e a sunamita e seu filho, e a sunamita e a sua casa. E eu clamando, orando, buscando a presença do Senhor, clamando pelo milagre, pela presença dEle no lar. Mas eu estava clamando ao Senhor. Assim eu estava seguindo os passos, assim como a sunamita, como uma mulher sunamita. O Senhor estava mostrando a mim, e está mostrando hoje a você, que diante dos problemas, primeiro, quais são os passos que devemos seguir? E segundo, qual é a certeza que teremos que ter? Qual é a certeza que você tem? Qual é a certeza que eu tenho? Quais são os passos? Quais são as atitudes que estamos tomando diante deste problema que estamos deixando em nossa casa? Diante deste problema que está nos afligindo em nossa casa? Qual é? Que nesta manhã o Senhor nos traga a resposta. O Senhor te traga a convicção de que algo sobrenatural, de que o milagre dele está por vir sobre a tua casa. De que você indo em busca dele, você deixando o seu problema ali, e aquele problema não lhe fazendo gritar, se desesperar, alarmar, você fechando ali, indo buscar o Senhor. O Senhor, Ele tem resposta para mim e para você. O Senhor, Ele tem algo sobrenatural para mim e para você. O Senhor, Ele tem um milagre. O Senhor, Ele tem a resposta. O Senhor é o único, aqui Ele nos prova, que pode nos dar a solução. Quando foi preciso que um homem de Deus fosse até a casa de sunamita, o Senhor está querendo dizer a mim e a você, é que só Ele vindo, só com a presença dele vindo até a nossa casa, é que o milagre irá acontecer, é que a resposta vem. Não é com A, com B, com C, não é com gritos, não é com alardes, é com a presença dele que o milagre vem. É com o chamado dele, a qual estamos indo em busca lá no Monte Carmelo, é que vem o nosso socorro e a nossa resposta. E que nesta manhã eu e você tenha a convicção da nossa vitória, do nosso milagre. Sunamita saiu de sua casa determinada. Ela teve uma determinação, porque isso é determinação, deixar uma morte em sua casa e em busca de uma resposta. Hein? É determinação. É isso que eu e você temos que ter, determinação. Deixar lá o problema sem alarde, sem gritos. Vai em busca da resposta, vai em busca do Senhor. Está com problema, está precisando do socorro, está precisando do milagre, está precisando da honra do Senhor, do sobrenatural dele.
E não era em nenhum outro lugar que Sunamita estava precisando, a não ser na sua casa do milagre. Porque era na sua casa que ela tinha deixado o seu filho morto. Então, está precisando da resposta, do socorro, do sobrenatural, do de repente de Deus na sua casa. Então é a Ele que você tem que buscar. É em busca dEle que você tem que ir. É nos pés dEle que você tem que lançar. O socorro tem que ser buscado na presença dEle, sobre os pés dEle. Se lance na presença dEle, que eu lhe garanto que Ele irá entender que a sua alma está amargurada. E Ele irá sair do Monte Carmelo, irá até a sua casa no Monte Sunem. E irá entrar no quarto, fechar a porta. E irá lhe dar a resposta. Que eu e você possamos hoje guardar em nosso coração esta palavra. Ela lá está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Medite nesta palavra e sobre o seu coração traga a resposta de Deus hoje. Sobre o seu coração e sobre a sua vida, traga as atitudes, as maneiras, os procedimentos dos quais você tem que tomar neste dia de hoje. Sabe quais são as atitudes, os procedimentos? Os que Sunamita fez. Olhe quais foram as atitudes, quais foram os procedimentos, quais foram os passos que Sunamita fez para que o milagre chegasse na sua casa.